Olá, o nosso grupo é composto por mim, Renato Cirino, pela Ana Campos e por Fabiana Assis. O nosso Petyacutia é sobre o fenômeno do cinema verdade, ou cinema verité, como definiram Jean Rouch e Edgar Morin em um filme na década de 60. A experiência surge depois do contato entre Jean Rouch e Lionel Rigozan na realização do filme Come Back Africa. O filme analisado é o Crônica de um Verão. Esse filme ganhou o prêmio da crítica no Festival de Cannes em 1961. Antes dele, alguns diretores que ganharam esse prêmio foram o Vittorio De Sica, o Jacques Tati, Alain Resnais, e o Fellini e o Bergman. Jean Rouch, que esse ano completaria 100 anos, é nome central e indispensável para toda a formação do que podemos chamar de cinema moderno. O cinema verité, fundado por ele, com Crônica de um Verão, buscava mostrar a verdade do cinema e não a verdade no cinema. Esse princípio seria muito utilizado também por Eduardo Coutinho, que dizia estar em busca não de filmar a verdade, mas sim de encontrar a verdade da filmagem. Em relação a isso, poderíamos nos questionar: o que estaria em jogo então? Talvez a questão nesses filmes seja a abertura de novos horizontes de possibilidades de comunicação no campo do cinema, onde a neutralidade da câmera, do gravador e da equipe de filmagem é posta de lado, passando a serem utilizados como instrumentos de produção dos próprios eventos. Para Rouch, abre aspas, toda vez que uma câmera é ligada, uma privacidade é violada, fecha aspas. É justamente nessa violação que, se por um lado coloca problemas éticos e implica riscos ao realizador, por outro, ela abre espaços para os pactos de encenação no cinema e sua relação de representação da vida para com o espectador. É isso que acontece em Crônica de um Verão, um filme que instala uma nova configuração do documentário, o modo interativo de representação. É importante ressaltar que esse tipo de cinema só se tornou possível graças à invenção do gravador Nagra, que possibilitou a filmagem com som direto de qualidade sincronizado à imagem. Essa revolução dos aparatos técnicos possibilitou também que os filmes pudessem ser feitos agora por equipes reduzidas, de apenas 2 pessoas. Assim, vemos Marceline, uma das personagens centrais de Crônica de um Verão, sair pelas ruas de Paris, fazendo uma simples pergunta aos transeuntes: Você é feliz? Pela primeira vez, então, é a palavra que predomina em um filme, algo que se opõe a um tipo de cinema que surgia na mesma época nos Estados Unidos, um cinema baseado na observação, que ficou conhecido como cinema direto, e que também só foi possível após o surgimento do gravador de som síncrono. Sobre Crônica de um Verão, Edgar Morin disse: o ato afinal é a palavra. O ato se traduz através de diálogos, das discussões, conversas. O que me interessa não é o documentário que mostra as aparências, é uma intervenção ativa para ir além das aparências e extrair delas a verdade escondida ou adormecida. Intervenção ativa define o essencial do modo interativo de representação, em que a presença é potencializada ao invés de dissimulada. Tanto Morin como Rouch entram em cena em diversos momentos do filme, tornando-se assim personagens do próprio filme, como vemos nessa cena. Os diretores interagem com os demais atores sociais, procurando extrair revelações e verdades ocultas. Rouch e Morin afirmam: nós saímos do mistério, nós os mostramos presentes, falíveis, homens entre os outros, e provocamos o espectador para nos julgar como seres humanos. E eles continuam, abre aspas, não há um fosso entre um lado e o outro da câmera, mas circulação e troca, fecha aspas. Tratava-se então de fazer um filme em que a intervenção era condição de possibilidade da revelação, pela palavra, daquilo que estivesse latente, contido ou secreto. Crônica de um Verão foi concebido como uma experiência de interrogação cinematográfica, sem encenações e não limitada a entrevistas. Pretendia-se chegar a um sociodrama, no qual cada participante fosse estimulado a desempenhar sua própria vida diante da câmera. Ao desempenhar sua própria vida diante da câmera, os participantes de Crônica de um Verão, segundo as palavras de Rouch, dão mostras de ter vivido uma singular metamorfose, sendo feitas pelo filme na medida em que o faziam. Aqui, provocada por Morin, Mary Lou atinge a visível comoção.
A participação nas filmagens leva Ângelo a ser remanejado da seção na fábrica da Renault onde trabalha. Um exemplo de como a ação de fazer o filme estava imbricada na vida daqueles que participavam, o que mostrou uma legítima interação entre viver cinema e viver a vida. Marceline, judia e ex-prisioneira de um campo de concentração, procura reviver dramaticamente o seu passado, vagando pelas ruas de Paris com um gravador a tiracolo e um microfone de lapela. Método esse que Rush inaugura neste ato. Ela é acompanhada à distância pela câmera e suas palavras são uma evocação saudosa e dramática do pai, de quem a deportação separou irremediavelmente. Verdade ou encenação? As respostas de Marceline aos atores do filme, no debate que se seguiu à projeção aos participantes do filme em vias de se fazer, são ambíguas. Rush perceberia depois que o que o filme faz é colocar o problema da verdade, que ao querer fugir da comédia e do espetáculo e entrar em tomada direta com a vida, descobriram que a própria vida é também comédia e espetáculo, e cada um só pode se exprimir através de uma máscara. E a máscara, como na tragédia grega, dissimula ao mesmo tempo que revela, amplifica. Ao longo dos diálogos, cada um pode ser ao mesmo tempo mais verdadeiro que na vida cotidiana e, ao mesmo tempo, mais falso.